A história do jovem rei Ezequias e da restauração do templo em Jerusalém é um relato poderoso sobre coragem espiritual e renovação da fé em tempos de decadência. No livro de Crônicas 29 encontramos Judá mergulhada em idolatria após o longo reinado de Acaze, um rei que havia fechado as portas da casa do Senhor e apagado a chama sagrada do altar. As vozes da esperança pareciam sufocadas pelo som dos altares pagãos, e o povo, disperso, havia esquecido o sentido da adoração verdadeira. Então Ezequias, apenas com 25 anos, ascendeu ao trono. Carregava sobre si o peso da herança de um pai que desviara o coração da nação, mas dentro dele ardia um fogo diferente, um desejo intenso de restaurar a aliança com o Deus de Israel. Na manhã do primeiro mês de seu reinado, ele se levantou antes do sol e caminhou até os portões enferrujados do templo. O vento frio soprava, espalhando folhas secas pelo átrio sagrado. "Abram as portas da casa do Senhor", ordenou o jovem rei com voz firme, e os levitas e sacerdotes se entreolharam, atônitos. Desde a morte de seu avô Jotão, aquelas portas estavam trancadas. Um dos levitas, chamado Maaseias, respondeu com hesitação: "Senhor, o povo se afastou, muitos esqueceram as leis, temos medo de que ninguém venha ajudar." Mas Ezequias apenas levantou os olhos para o céu. "O Senhor ainda está entre nós. Ele não esqueceu Jerusalém. Reúnam os levitas, hoje começamos de novo." A tarefa parecia impossível. O templo estava em ruínas, as lâmpadas haviam sido apagadas e o altar coberto de poeira e teias. Os vasos sagrados estavam quebrados e objetos profanos haviam tomado lugar dentro do santuário. O cheiro do abandono pairava no ar. Mas, movidos pela determinação do rei, os levitas começaram a remover os escombros, cantando salmos antigos que seus pais haviam lhes ensinado. Dia após dia, varriam, lavavam, reparavam. Cada som de martelo e balde trazia um pouco de vida ao recinto que há tanto estava mudo. Uma manhã, enquanto o sol atravessava as janelas de pedras lisas, um jovem levita exausto murmurou para outro: "Você acredita que Deus ainda nos ouvirá depois de tanto abandono?" O outro sorriu e respondeu: "Se ele nos trouxe até aqui, certamente quer ouvir nosso canto novamente." Por 16 dias, trabalharam sem cessar. Ezequias visitava os trabalhadores todos os dias, com humildade e palavras de encorajamento. Certa tarde, ele entrou no átrio, ainda com as roupas cobertas de poeira, e disse aos sacerdotes: "Vocês sabem o que nos trouxe a esta miséria. Nossos pais foram infiéis e fecharam a casa de Deus. Mas agora colocamos o coração para buscar o Senhor. Santifiquem-se, pois o Senhor nos escolheu." Sua voz ecoou com convicção. Alguns sacerdotes mais velhos, que haviam desistido há anos, começaram a chorar. Não era apenas restauração de pedras e utensílios, era a restauração da alma de um povo. Quando o templo finalmente foi purificado, os levitas trouxeram de volta os vasos de ouro e prata. O altar foi preparado e as lâmpadas voltaram a ser acesas. O som das trombetas ecoou pela cidade adormecida. Ezequias, diante da multidão reunida, ergueu as mãos e declarou: "Agora o sacrifício de louvor voltará a subir aos céus." A fumaça do incenso subiu e muitos caíram de joelhos emocionados. Uma anciã sussurrou a uma criança ao lado: "Veja, está voltando a brilhar a luz de Deus." A menina olhou em silêncio, com os olhos marejados. Era como se o próprio Deus, que havia se silenciado por um tempo, tivesse voltado a habitar entre seu povo. Mas a restauração não foi apenas uma cerimônia. Ezequias quis que o perdão fosse completo e enviou mensageiros até as tribos do norte, convidando todo o Israel a celebrar a Páscoa juntos novamente. Muitos zombaram da proposta, outros a desprezaram, mas alguns se comoveram e desceram a Jerusalém. Era um ato ousado, buscar reconciliação num povo dividido. "Se eles não vierem", disse um dos mensageiros, "não será em vão. O convite do rei carregará o testemunho de nossa fé." Ezequias respondeu: "Não medimos fé pelo retorno dos outros, mas pela obediência de nosso coração." Assim os mensageiros foram, portando cartas de reconciliação e esperança. Milagrosamente, pessoas de tribos distantes começaram a chegar em peregrinação, movidas por um desejo esquecido de comunhão. Quando o dia da festa chegou, Jerusalém se encheu novamente de cânticos. As ruas vibravam com alegria, homens e mulheres entoavam louvores, e crianças corriam livremente pelos pátios do templo. Ezequias subiu aos degraus emocionado. "Há muitos anos não se via nada assim em Judá", disse emocionado a um ancião ao seu lado.
Ele acenou em concordância, porque antes não havia quem buscasse o Senhor com todo o coração. A celebração se estendeu por dias e dias, e pela primeira vez em gerações o povo voltou a comer e cantar com alegria verdadeira. O rei, entre sorrisos, ergueu o olhar ao céu. Senhor, tu renovaste o nosso espírito. Depois da festa vieram novos desafios. Os ídolos ainda estavam espalhados nos territórios, e as práticas pagãs teimavam em persistir. Ezequias então convocou o povo à decisão. Se retornamos ao Senhor, devemos mostrar isso com ações. E assim, por toda a Judéia, homens e mulheres foram derrubando os altares pagãos e quebrando os símbolos de idolatria. Foi um movimento espontâneo, não inspirado pelo medo, mas pela gratidão. O povo havia provado de novo a bondade do Senhor. Um oficial perguntou ao rei: e se o inimigo nos atacar por abandonarmos suas alianças pagãs? Ezequias respondeu: não há aliança mais forte do que com o nosso Deus. Aquela resposta ecoou por gerações. Anos depois, o nome de Ezequias seria lembrado não apenas como o de um rei sábio, mas como o de um homem que ousou abrir portas trancadas, tanto as do templo quanto as do coração de sua nação. Ele mostrou que a verdadeira liderança começa com joelhos dobrados. No silêncio da madrugada, muitos ainda se lembravam de vê-lo orando no pátio, antes das batalhas, antes das decisões, entregando o reino à vontade divina. O templo restaurado era o corpo visível de uma fé revivida. Cada lâmpada acesa representava uma alma reacendida pela esperança. A história desse rei e seu coração resoluto nos ensina que a reconstrução espiritual começa de dentro. Assim como Ezequias olhou para as portas trancadas de Jerusalém e decidiu abri-las com coragem, há momentos em que também precisamos destrancar as portas da nossa alma. Talvez existam espaços esquecidos, altares empoeirados, cânticos silenciados dentro de nós. Mas Deus ainda deseja purificar, restaurar e reacender a chama que o tempo tentou apagar. A fé não é apenas uma lembrança do passado, mas uma força viva que renova o presente. Se hoje você se sente distante, cansado ou desacreditado, lembre-se desse jovem rei. Mesmo com um legado de destruição ao redor, ele escolheu recomeçar, e o Senhor o honrou. Sua história é um convite para todos que desejam abrir novamente as portas do coração e deixar entrar a luz divina. Pois quando damos o primeiro passo da fé, Deus dá o resto do caminho com sua graça. Que a chama da adoração e da confiança nunca se apague em sua vida. Se você gostou, curta e compartilhe esta mensagem para inspirar outros à restauração da fé.